Vocês estão seguindo o líder? Pois eu estou seguindo o líder. Hoje vamos falar sobre Bragantino e São Paulo e Santos e Corinthians ali, os dois jogos que eu consegui acompanhar nessa rodada e dentre os grandes paulistas, né, qual eu trago aqui as análises quando eu consigo para vocês. São os dois jogos que eu vou trazer hoje, né, principalmente o jogo do São Paulo, que é o clube ao qual eu torço, e vou começar falando dele. Primeiro, enaltecer a vitória do São Paulo, né, eu sei que não vem ao caso, mas novamente dizer, né, o quão estranho foi a demissão do Crespo e o quão complicado foi essa chegada do Roger Machado, mas ele está provando que ele sabe o que ele está fazendo. Ainda não se pode dizer que é o time do Roger Machado. Não, ainda é o time que vem com os mesmos fundamentos do time do Crespo, mas mesmo assim, o Roger Machado ele tem o mérito dele, né, em conseguir colocar esse time e principalmente em ser competitivo, porque o jogo se desenhou de uma forma a qual a participação dele foi muito importante. No primeiro tempo, o Bragantino foi melhor do que o São Paulo, não por muito mérito do Bragantino, foi mais demérito do São Paulo mesmo. Né? O São Paulo não fez um bom primeiro tempo, teve algumas poucas chances ali com o Lucas e teve uma última boa jogada que foi bem trabalhada ali, né, no final do primeiro tempo, mas nada além disso. Foi um time que foi muito empurrado pelo Bragantino para o próprio campo. O Bragantino é um bom clube, é um clube com uma boa estrutura, é um clube bem estabilizado, então consegue fazer frente aos grandes paulistas, mesmo que na maioria das vezes não consiga ganhar ou eliminar, consegue fazer bons jogos. Então, e era um jogo muito difícil. Como o jogo do Palmeiras havia sido antes do São Paulo, precisava pelo menos empatar para voltar para a liderança do campeonato. E aí acaba levando o gol numa boa jogada do Bragantino ali, que infelizmente o Alan Franco acaba tirando errado, né? Ele acaba tirando por meio da área, e aí o Herrera acerta um grande chute ali do meio da área no gol do Rafael, que não teve culpa do gol. E nisso o Bragantino ele era melhor, mas para mim o empate seria um resultado mais justo. Os dois times criaram mais ou menos a mesma coisa, não foi um grande jogo de oportunidades, tanto que o jogo teve uma grande chance só, que foi o gol do Caleri, foi a única grande chance de gol do jogo, né, que o SofaScore nos mostra. E essa vitória ela tem que ser muito enaltecida, porque, como eu disse, o primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim, né? E no segundo tempo, o Roger não mexe no time, mas o time volta com outra postura. O time volta com o meio-campo mais ligado, Marcos Antônio e Danielzinho fazendo uma partida com mais vontade, vamos dizer assim, né? Mais ligados no jogo. E numa dessas jogadas, uma falta besta ali na lateral do campo, o Danielzinho tem uma boa achada ali para o Sabino, que todo mundo sabe que queria cruzar, mas ele vai dizer que ele queria chutar. E ele chuta ali para o gol, né? Ou cruza, o que você preferir. E ele acaba conseguindo fazer o gol. Naquele momento, o São Paulo era melhor do que o Bragantino, voltou melhor para o segundo tempo, né, com o mesmo time. Foi só a postura que mudou e nisso São Paulo continuou. E eu já fiquei feliz porque com o empate já voltava para a liderança do campeonato. E o São Paulo vai vir o jogo numa grande jogada entre o Marcos Antônio, o Lucas Ramon e aí o Caleri ali no meio da área, que são muito... Isso é muito legal de ver como o Lucas Ramon se adaptou bem ao São Paulo. Eu não me lembro o último lateral direito que a gente teve que era tão consistente tanto no ataque quanto na defesa, né? Porque ou nossos laterais eram cabeças de bagre na defesa ou cabeças de bagre no ataque. O Lucas Ramon está conseguindo fazer boas partidas em ambos, então tem sido muito bom, né? E conseguiu dar uma boa achada ali pro Caleri no meio da área e aí quando toca nele é gol. E depois disso o Bragantino se lançou ao ataque, né? O Bragantino criou algumas oportunidades, mas assim, nada demais, tanto que não criou uma grande chance clara. Foram chutes ali de fora da área, batida de falta, muita bola alçada, e aí aconteceu uma situação interessante, que foi quando o Roger Machado chama o Luan para entrar e o Alan Franco fala, a gente precisa de alguém mais alto, né? E esse trabalho de vestiário que o Roger faz é interessante, e aí ele, em vez de colocar o Luan, chama o Arboleda e dá certo, São Paulo fica mais consistente ali atrás. Isso é bom, o jogador se sente representado. E o que eu fiquei muito feliz também é que quando ele tira os medalhões, né, porque ele tira o Caleri, o Lucas e o Luciano, o time não cai tanto de produção, conseguiu se manter, conseguiu bater de frente ali com o Bragantino, e isso foi muito bom. Então, uma grande vitória do São Paulo, consegue se manter na liderança, né? Eu costumo brincar que o São Paulo é o elefante em cima da árvore, a gente não sabe como ele chegou lá, mas a gente sabe que ele vai cair em algum momento de lá, mas tem que acreditar, né? E os jogadores estão nos permitindo, nossos torcedores, que a gente possa acreditar em um ano melhor para nós. Então vamos continuar torcendo, continuar esperando bons jogos. São Paulo vai pegar agora o Atlético Mineiro fora de casa, um jogo muito difícil, e depois o clássico em casa contra o Palmeiras, que são dois jogos muito difíceis e muito decisivos. Podem fazer com que a temporada mude, tanto para melhor quanto para pior,
Mas é isso. Grande temporada do Caleri até agora. Acho que dos 11 desse jogo, o destaque foi o Caleri. O Sabino tem feito ótimas partidas, não só pelo gol, tá? Mas defensivamente tem sido muito seguro. O Rafael também muito seguro. E aí o Lucas Moura tem estado bastante abaixo. Ele fez uma boa jogada ali no primeiro tempo, ele e o Luciano, mas pelo que a gente sabe que ele pode entregar, a gente espera mais do Lucas. Mas é isso, pessoal, é isso que foi de Bragantino e São Paulo. E agora falar um pouco sobre o clássico da rodada, né? Santos e Corinthians ali na Vila Belmiro, que eu costumo dizer que foi ruim para todo mundo, né? Foi ruim para todo mundo. Os dois times preferiam 1000 vezes a vitória do que o empate, né? Tanto o Corinthians quanto o Santos, e os dois tiveram a oportunidade de ganhar. O Corinthians sai na frente ali num belo contra-ataque armado, e o gol do Memphis Depay, né? Um lindo gol do Memphis Depay no contra-ataque. Logo em seguida, o Santos já empata numa falha do Gabriel Paulista com o gol do Gabigol ali, em que o Neymar ele até participa do lance, mas ele resvala na bola, né, meio quase sem querer, e acaba saindo o gol. É interessante, vamos para as estatísticas aqui. Vamos lá. O jogo acabou com 56% de posse de bola para o Corinthians, 44% de posse de bola para o Santos. O Santos deu 11 chutes ao gol, o Corinthians 10. A pontaria dos times é algo impressionante no Brasileirão, ninguém consegue acertar muito o gol, isso tanto no jogo do São Paulo quanto nesse, porque de 11 chutes, o Santos acertou 3 no gol, o Corinthians de 10 acertou 2 no gol. Detalhe que de 3 chutes do Santos, 1 é o gol, e de 2 do Corinthians, 1 é o gol. Então, mesmo assim, é impressionante. O Corinthians fez um jogo... Não foi um jogo péssimo do Corinthians, mas também não foi um jogo muito bom. Até porque, considerando o nível que o Santos tem apresentado nos últimos jogos, se você não ganha do Santos, você não jogou bem. Né? Porque se você fizer um jogo miseravelmente decente, você consegue vencer o Santos. E o Santos, assim, muito, muito vulnerável. Muito vulnerável. Né? O Neymar fez um péssimo jogo, um jogo de médio para ruim do Neymar, o que me preocupa bastante, porque depois da última exibição dele contra o Vasco, a gente se animou bastante, mas ontem o Neymar errou tudo que ele tentou. Tudo que ele tentou. Pegou um time um pouco mais forte, né, que é o Corinthians, vamos dizer assim, que tem um meio-campo um pouco mais marcador, né, jogadores de um pouco mais de qualidade, e foi brutalmente engolido. Não conseguiu. Ele até tentou criar algumas jogadas, né, mas não acertou nada. Ele tentou alguns dribles, até conseguiu, mas não conseguiu criar jogadas muito boas. Ele tem aquele toque diferente, vamos dizer, né? Todo mundo sabe quem é o Neymar, mas ele não está conseguindo desempenhar um futebol de muita qualidade. Né? Fisicamente, ele é uma boa notícia que ele conseguiu suportar 90 minutos, mas na qualidade técnica o Neymar tem deixado a desejar, né? Tem deixado muito a desejar, ele errou tudo que ele tentou, né? O Santos, depois que leva o gol, acaba achando o gol de empate numa falha do Gabriel Paulista, qual o Gabigol vai lá e faz o gol, e depois o Santos não deu a impressão de que ia ganhar o jogo. O Santos é inofensivo no ataque, o Santos ele é inoperante, até pela qualidade de alguns jogadores que a gente sabe que não conseguem desempenhar muito, né? E quando o Neymar não tá bem, é pior ainda, né? Ontem o Neymar ele errou tudo que ele tentou. Então, foi um jogo muito ruim para os dois, né? Depois o Santos até estava conseguindo fazer frente ao Corinthians depois da expulsão do Lopérez, o Corinthians que jogou, e assim, obviamente, né, o time ele vai se segurar, então o resultado foi péssimo para os dois. Né, o trabalho do Dorival é um trabalho interessante no aspecto títulos, mas o time não consegue apresentar um bom futebol, o brasileiro vai passando, o time não vai somando pontos, nem o Corinthians, nem o Santos, né? E isso vai fazer falta lá na frente. Pensando que o Corinthians tem a Libertadores esse ano, esses pontos vão fazer muita falta. Né? Pensando que o Santos tem a Sul-Americana e acho que não vai largar, esses pontos vão fazer muita falta. Então, foi um resultado ruim para os dois e foi muito frustrante ver o jogo do Neymar. Hoje, né, já a gente tem a convocação, talvez você esteja assistindo esse vídeo e a convocação já tenha saído. Vai ter vídeo sobre a convocação, inclusive. Mas a impressão que dá é que o Neymar não tem condições. Não tem condições. E se ele não for chamado na convocação de hoje, eu suspeito que ele nem na Copa vai estar, porque não faz sentido você não chamar o jogador na última e aí chama ele para a Copa. Né? São dois testes muito importantes contra a França e a Croácia do Brasil, mas infelizmente eu acho que o Neymar não consegue. Não está conseguindo pelo menos mostrar que consegue desempenhar esse futebol pela seleção brasileira. Mas é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você chegou até aqui, curte, dá o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Tamo junto.